Cara, eu acho que assim, olhando o que foi o pós e o que foi o jogo, eu vou tentar casar uma forma de fazer uma crítica, que eu acho que foi a postura do Dorival muito ruim na entrevista. A postura do Rafinha, pra mim, foi muito ruim também, se bobear até pior. A gente tá falando do cara mais experiente do elenco, com um técnico altamente experiente. Então, assim, pra mim é sem desculpa. Porque não tem asteriscos na vitória do Palmeiras. A vitória é na bola. O pênalti reclamado não tem razão. É uma carga nas costas juvenil, é um pênalti juvenil, e ao invés de você criticar quem faz o pênalti, você quer reclamar do árbitro. O Rafinha escapou de ser expulso no primeiro lance, porque ele deixa o braço de mão fechada. Aquilo é lance para amarelo, não tem questionamento. E depois ele dá uma entrada que ele chega atrasado, que é segundo amarelo. Tu vai reclamar de quê numa situação dessa? E depois, na coletiva, o Dorival falar ou criar algum link da derrota com o gramado é uma loucura, assim. Para mim, desculpa, é uma loucura. E aí ele cita o exemplo. Primeiro que tem vários estádios na Champions, inclusive ontem nós fizemos um que é num gramado sintético, o Young Boys e Manchester City. O Guardiola pontuou uma crítica, mas em momento nenhum falou que isso ia influenciar no ganhar ou perder. Ele cita o Dorival, a Holanda, falando do que lá é proibido. Será proibido ainda. Será proibido. Se eu partir desse princípio de que a Holanda que é o parâmetro, e aí vai quando interessa, né? Interessa eu usar a Holanda de parâmetro porque tem a ver com o meu argumento. Eu queria ouvir de quem acha a mesma coisa, e se, por exemplo, na Holanda, não tem nada a ver com futebol isso aqui, tá? Mas na Holanda é legalizado coisa que não é aqui. Aí você acha que tem que ser legalizado aqui? Estourar um balão? É, tipo isso. Lá pode e aqui não pode. Estourar um balão. Aí eu queria entender do Dorival, por exemplo, ou de quem concorda, se o parâmetro holandês vale só pro gramado ou vale para uso recreativo de outras situações. Porque a Holanda virou o parâmetro, né? E detalhe, é proibido. Vai ser proibido na Holanda, mas não é em outros lugares. Ligas, inclusive, melhores que a holandesa. Sim. E aí? Tem todo um estudo, eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso. Eu concordo em tese com o Dorival. Eu não concordo com ele falar isso após tomar um 5x0. Não foi esse o argumento pro São Paulo levar 5. Não foi o gramado. Exatamente. Se teve alguma pequena lesão, porque o Palmeiras tem pequenas lesões diagnosticadas por conta do gramado sintético. Vamos, inclusive... Ele tem como cravar que foi por conta do gramado? Mas o Esporte Espetacular fez uma matéria agora, tem um final de semana ou dois, mostrando como é que funciona a certificação de um gramado sintético e mostrando que é feito todos os testes que comparam kick da bola, velocidade da bola, assim, até quantos metros ela percorre até perder a velocidade, teste de giro na chuteira e tem que ser igual ao do gramado natural. A empresa é francesa. Se a gente tá nessa babação de europeu, que o que serve lá é parâmetro, o gramado sintético de altíssimo nível, que é o caso do Allianz ou o caso do Engenhão e outros, tem certificação de um laboratório francês que vem aqui e faz uma porrada de teste para dar a certificação. Então, assim, eu acho esse papo meio cansativo, cara. Cansativo, sinceramente, velho. Ó, vamos escutar então o Dorival Júnior, depois eu quero as outras manchetes também, já que você tocou no assunto gramado. Fala, ô Dorival. Na minha opinião, sem atingir de maneira nenhuma as equipes que têm esse tipo de gramado, até porque eu também trabalhei no Atlético Paranaense e é uma equipe que tem esse gramado, então, de uma maneira ou de outra, eu fui beneficiado naquele período. Eu acho que é muito desigual você jogar num gramado normal, natural, para um gramado como esse. Hoje, na Holanda, gramados assim sintéticos estão proibidos. Eu acho que alguma coisa de negativo eles perceberam para que não aprovem um tipo de gramado como esse. Agora, se foi aceito, está dentro da competição, eu não tenho que falar nada. Apenas é lamentável porque o próprio São Paulo teve vários jogadores aqui com algumas lesões precipitadas, talvez não sabemos se pelo gramado ou pelo momento de cada atleta. É muito difícil também de se afirmar nesse sentido. Tá aí o Dorival. Ô Chumbinha, você lembra se o Dorival ele reclamou quando venceu o Palmeiras pela Copa do Brasil? Não reclamou, né? Ah, entendi. Mas foi lá, não foi? Então. Foi lá. Mas
Mais negócio quando convém mesmo, né? Lembrando que eu adoro o Dorival, tá? Muita assim, coisa. Adoro o Dorival, mas o argumento eu acho ele péssimo. E lembrando que na Holanda, como o Otávio estava dizendo aqui, vai ser proibido e quem tem gramado sintético lá vai precisar se adequar até 2025. Até 2025. A gente ainda está em outubro de 2023. Então, assim, daqui para lá vai ter muita questão. O Messi foi perguntado sobre isso quando chegou no Inter Miami. Porque na MLS tem vários. A Copa do Mundo, a próxima, vai ter uma porrada de alguns gramados sintéticos. E o Messi falou, cara, na base, a gente só treina em gramado sintético. Só treina em gramado sintético. A base inteira do Messi, basicamente no Barcelona, ele fez em gramado sintético. Com todo respeito, mas o clube do bairro, né, a Várzea, é um clube que já tem estrutura e já projeta o jogador lá na frente. E um outro ponto também que eu tava pensando aqui, quando o São Paulo não pôde jogar no Morumbi, no Campeonato Paulista, qual estádio o São Paulo escolheu para jogar? Foi no Allianz Parque, contra o Água Santa. Mas eles mudaram o gramado? Mas teve então, você não soube? Colocaram o salão. Mudaram, fizeram a placa. Então, assim, se é tão ruim assim, os próprios jogadores, porque tudo bem, não era o Dorival, mas assim, os jogadores que estavam lá poderiam ter falado, então, realmente, não dá, não sei o que, prejudica e tudo mais. Mas não, jogaram no Allianz Parque lá. Então, assim, claro que faz parte a gente ter esse debate, né? A nossa produção colocar o gramado sintético atrapalha, mas é uma discussão aí que não faz muito sentido, né? Não, porque se foi colocado, até se foi pego como parâmetro o futebol europeu, se foi colocado aqui é porque foi usado como referência a partir do momento que foi utilizado lá na Europa. Então, em algum momento, teve uma qualificação para poder ser utilizado também aqui no Brasil, em vários estádios. E a chancela pra gente ter aqui, como a gente sempre paga pau de gringo, a chancela vem de fora. É isso. Você tem um laboratório francês que vem aqui para certificar todo ano se o gramado tá adequado ou não. Aí faz teste de giro, teste de velocidade, teste de kick, teste de uma porrada de coisa. Agora, lá você tem muito gramado misto também, né? Como é o gramado da Arena do Corinthians e tal, mas tem gramados como o do Young Boys e outros, e isso vai ser cada vez mais comum. Assim, o Dorival fala, o Guardiola falou também sobre, porque se fosse bom, todo mundo tinha. Assim, é cara a mudança e ela é recente. O gramado sintético, assim, como algo mais popular, acessível e de fato moderno, tem nem 10 anos, pô. Então, assim, é uma mudança muito pequena ainda dentro do recorte, que a tendência, eu acho que não vai ser maioria, mas a tendência é que você tenha, se hoje é, sei lá, 80-20, 90-10, daqui a pouco você vai ter um 70-30, um 60-40. E aí não vai dar para ficar muito usando esse argumento, não. Nessa discussão do futebol holandês, as outras ligas não compraram ainda isso que a Holanda já homologou de fazer para os próximos anos, né? A Liga Italiana, a Liga Espanhola, não tem uma proibição geral ainda na Europa. Aqui é só na Holanda. Mas tem outra questão também, né? A maioria, muitas vezes, dos gramados utilizados não estão em boas condições naturais. Então, assim, é melhor você jogar num sintético do que num gramado todo esburacado. Quando eu me lesionei, foi por causa de um buraco no gramado. Então, assim, a gente tem uma questão no Brasil que a maioria não consegue cuidar do seu gramado natural. Então não dá pra ficar comparando com a Europa, que os caras têm um exímio cuidado, um exímio sucesso em cuidar dos seus gramados. É uma questão estrutural. No Maracanã tem uma parte do gramado que não pega sol. É isso aí. Vai jogar legal lá no Maracanã, no Mineirão. Vai jogar, pô... Então, assim, foi desculpa, tá? Isso aí foi uma... Eu achei o Dorival é excelente como pessoa. Inclusive, até uma curiosidade, eu tava vendo o jogo com meu pai ontem, né? E aí o Palmeiras faz o 4º gol e mostra o Dorival. Daí ele começa, né? Lá, e babá, e descascar. Eu falei, pai, gente boa pra caramba. Já entrevistei algumas vezes. Mas não sei o que, e começou, mas assim, é um cara gente boa. Ele é um cara gente boa. Né? Mas nessa aí... Tem zero rejeição, a avaliação é só... E aí, de novo, o Otávio talvez tenha uma visão um pouquinho diferente de mim em relação ao gramado sintético em si, não tem problema nenhum a gente divergir nisso, mas o timing que ele usa, o argumento do gramado sintético Dorival, cara, assim, eu acho que fica feio, entendeu? Tipo assim, é um momento... E ainda mais você tendo vencido lá, não tem 4 meses, né? E um jogo enorme, inclusive até mais e não foi decisivo que esse. E o São Paulo não jogando bem, não é que achou uma bola e teve dificuldade no jogo. Te controlou o jogo. Bom, os gramados que são usados no profissional, eles são tão diferentes da sua pelada, porque isso que os caras jogam de chuteira de trava, pô. Não é de chuteira só site, não. A galera acha que é a borrachinha preta lá e acabou. Não é assim, tá? Raspa de coco. Vamos